Você lembra desse vídeo que viralizou no meu canal há um tempo atrás? Qual que é o conselho que você daria se você tivesse 18 anos? Não estuda, trabalha. Trabalha? Cara, eu gostei muito, viu? Hoje eu tô aqui com o Julian Piccoli e ele vai me contar o porquê de não estude e trabalhe. Eu já sei o porquê dessa frase, mas eu quero que você explique pro pessoal que tá assistindo. João, essa frase é uma frase polêmica. Como eu sempre falei, é uma frase polêmica que viralizou no teu canal por ser polêmica. E apesar de tudo, eu estudei, fiz faculdade de Direito. Que é contraditório. Que é contraditório. Que me deu conhecimento, mas nunca divulguei na vida. E aí, só que com essa frase, acabamos ficando amigo. Se tornamos amigos, por causa de uma frase, se eu estivesse na minha casa. É a quarta vez que a gente conversa. Eu faço parte do teu grupo de network. Como é que é? De networking. Network. Sim. Tudo por causa desse vídeo que viralizou. E outra coisa, João, eu queria te dizer, eu fui reconhecido até nos Estados Unidos. Estava na Dor de Cabana, fui reconhecido. Caraca, até nos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos. Eu acho engraçado, porque às vezes eu te conheço. Eu disse, meu Deus, conhece de onde? Não, mas é que aquele vídeo é muita visualização que pegou. Foi muita visualização, assim. Eu acho que se somar todas as plataformas, fora os cortes que o pessoal fez, é 15 milhões pra cima. Então, muita gente coisa. que viu. É muita gente. E até eu queria aproveitar o gancho que a gente se conheceu, porque foi muito rápido. Eu tava fazendo uma entrevista na rua, eu olhei pro carro, fui lá e falei contigo. E aí é um negócio muito louco que a gente fala de execução e de ação, que é do empreendedorismo. Imagina se eu tivesse ficado com medo naquela hora, ou se eu tivesse pensado, eu vou deixar isso aqui passar. Ou então, talvez, se você estivesse ali no carro e o senhor tivesse pensado, talvez eu não vou falar com esse cara. Uma coisa tão pequena, olha o que resultou, olha onde é que a gente tá e assim, o desfecho de tudo. Ô, João, eu prestei atenção que tu estavas fazendo como se tivesse entrevista. Eu não sabia o que tu ias perguntar. Eu estava com a Luciana no carro e disse, Luciana, se ele fizer uma pergunta, eu vou falar isso para ele. Disse, mas Juliana, por quê? Eu disse, porque vai viralizar. É uma pergunta, ela é agressiva, mas ela é inteligente. Tem que ser inteligente para entender ela. E tu fosse inteligente... Não, eu entendi. Na hora que tu falou, eu então, peguei... E aí eu fiz aquele... Parou, porque ali eu acho que não deu um minuto. Não, foi menos. E aí eu falei aquele vídeo, viralizou. Todo mundo mandou para... Ainda rindo, né? Disse, mas tá bom. Gerou o conteúdo que era para gerar. Não, viralizou e assim, ó, sempre tem gente que vai criticar, sempre tem gente que critica. Mas assim, não teve tanta crítica quanto quando eu achei que teria. Muitas pessoas entenderam aquela frase. Muitas pessoas, muito mais do que eu achei que iriam entender. Mas eu quero te perguntar, qual que é a tua experiência com rede social para saber que aquilo ali ia viralizar? Não tenho experiência nenhuma. Porque, olha... Eu sou zero de experiência. Tanto é que com a montagem do podcast aqui, eu só sei o que é o microfone. Não, mas eu acho que inconscientemente você sabe, porque existe um canal antes do Não Estude Trabalho, existe o meu canal depois do Não Estude Trabalho, porque aquela frase marcou, e marcou muito. Não, quando eu digo marcou, não é falar, o que você falou, você deu um conselho inteligente, ou enfim... Não, aquilo lá marcou, foi assim um marco. Mas é que assim, ó, eu sou uma pessoa que eu tenho um raciocínio muito rápido. Às vezes no negócio eu tenho um raciocínio rápido. E eu sempre digo, ou tu fala para marcar ou tu não fala. E eu nunca deixo de falar com as pessoas na rua, jamais deixo de falar. E eu vi que tu estavas trabalhando. Porque hoje o pessoal trabalha na rua, eles fazem essa entrevista rápida, né? E aí eu disse, não, eu não vou ser grosso, porque eu acho uma grosseria... Até para pedinte, basta fechar o ouvido, eu acho grosseria. Mas eu vou dar uma atenção, mas eu quero uma atenção que vai marcar. E marcou, realmente marcou. E ficamos amigos por causa dessa frase. Ficamos, virou uma grande amizade. E eu até vou aproveitar e contar um negócio pessoal que talvez você não saiba. Mas quando eu gravei esse vídeo aí dos carros, eu já tinha, assim, um resultado financeiro. Não estava perto do que eu tô hoje, mas eu já estava indo bem. Eu morava nos Estados Unidos, tinha uma empresa lá. Tava, assim, minha vida, naquele momento ali, graças a Deus, estava tudo certo. E quando eu gravei, eu tinha esse sonho de ter esse canal, de ter essa audiência. Então, eu tive que ter uma coragem, tipo, meio que deixar meu ego de lado, porque quando eu ia falar com as pessoas, até hoje isso acontece. É normal, as pessoas meio que te colocam no patamar abaixo, sabe? Enfim, eu não sei explicar, mas ali tem uma jogada de ego. Imagina se ir pra rua agora para entrevistar umas pessoas e perguntar coisas relacionadas a... É assim, meio que te coloca num lugar mais pra baixo. E eu deixei tudo aquilo de lado e falei, não, foda-se, eu vou fazer, e fui lá e fiz. E aqueles vídeos que eu fiz, que foi um deles que eu te conheci, foi o que me gerou muito networking e o que transformou a minha vida. E olha que engraçado. E quando eu comecei isso, eu também não comecei pensando em dinheiro. Eu não estava pensando em dinheiro, porque eu já estava fazendo dinheiro no meu outro negócio. E eu comecei por prazer. E foi entre aspas, o hobby mais rápido que eu monetizei. Muito rápido.
Por isso que eu digo, na vida tem que ter sorte. Nós, tanto tu quanto eu, nós tivemos sorte. Nos encontramos naquele momento. Mas a gente estava preparado. Tanto você com a frase, sim. quanto eu para utilizar essa frase. É que Deus, ele prepara as pessoas para o encontro. Ele não acontece do nada. Então, é por isso que eu digo. E é uma coisa que a gente se tornou amigo sem interesse. Com os outros, tu pode ter lucrado, mas nunca te cobrei nada, e tu vem falar comigo, também vem na amizade. Não tem, não existe troca financeira aqui. A gente até um dia pode ganhar alguma coisa junto, mas não é o interesse. Não foi o que motivou, nada disso, sim, com certeza. Então é isso que faz a coisa acontecer e crescer, entendeu? Verdade. E só pra gente colocar uma linha do tempo, então, pra quem tá assistindo conseguir entender da onde você veio, Júlio. Você começou do absoluto zero. Eu já conheço a história. Sim. Mas vamos lá. Hoje, com 54 anos, você tem um patrimônio aí muito sólido. Quando você estava começando, você comentou ali, você já tinha essa pegada empreendedora e você começou com o jornal. Não, eu entregava o jornal pro meu avô. Entregava o jornal. Eu tinha 12, 14 anos. Então, mas foi ali que começou, vamos supor assim, ali que foi, os primeiros passos. Isso. Depois eu fui lavar carro pros vizinhos, mas eu era pequeno, eu fui empreendendo. Com 17 anos eu montei um mercadinho para mim. 17 anos montou o mercado? 17 anos montei o mercado. Aí com 18 eu comprei uns cortes conversível. Um corte conversível? Tá, mas calma aí, só um pouquinho. Isso aqui tudo na região de Balneário Camboriú? Eu sempre na região de Você Camboriú. Nasceu em Itajaí, daí sempre... Itajaí. Eu comecei a empreender aqui em Camboriú. Uhum. Meu mercado era aqui em Camboriú, num bairro ali, o Monte Alegre. Certo. Ali que eu comecei com o mercadinho. E aí fui evoluindo, só que sempre vendo as coisas na frente. Não queria estar estacionado ali. Uhum. Porque aí eu cheguei a um ponto que eu disse, não, esse aqui não serve para mim. Dá muito trabalho, para mim estava dando pouco retorno naquele momento, né? Uhum. E eu empreendi, fui para o motel. Do motel, eu vi que estava me dando um retorno melhor, eu comecei a investir em loteamento. Uhum. Porque meu pai era loteador, né? Uhum. Ele continua loteando. Mas eu disse, não, eu vou fazer, porque eu também aprendi com meu pai a fazer loteamento, eu trabalhei com ele um tempo, e aí eu disse, não, eu vou fazer o meu. Onde que até a Luciana conta, que ela queria sempre contar o dinheiro dela, né? Uhum. E aí a gente, do primeiro loteamento, depois começamos a construir umas casas. A gente pergunta, Julião, por que hoje está construindo prédio? E deixasse o loteamento? Não deixei o loteamento. É que o loteamento hoje é uma coisa que demora 4 anos para aprovar e tu perde muito tempo. E tu fica num fluxo muito tempo num delay muito tempo sem produto. Então, nesse meio tempo, a gente encaixa o prédio junto para não ficar parado. Para estar sempre... E o imóvel, ele te agrega o valor do patrimônio. Tu consegue aumentar teu patrimônio muito rápido, entendeu? Entendi. Tá, vamos lá. E para a gente conseguir construir essa linha do tempo, você comentou da Luciana e como eu conheço essa história, eu vou pegando aqui uns pedaços. A Luciana, então, a sua esposa, que construiu tudo contigo. Vocês começaram do zero. Que idade vocês conheceram ali? Ela tinha 14, eu tinha 16. Nossa. Então, infelizmente... Infelizmente, hoje ela não está mais comigo, né? Vai me fazer muita falta. Essa vida não pode parar. Agora estou tendo... Meu filho vai ser pai, eu vou ser avô. E a história vai continuar. Sim. Até, mas assim... Mas ela participou de toda a trajetória, empreendeu junto contigo, no caso. Então, na linha do tempo ali, no começo, no mercadinho, já estava... Todas as dificuldades que eu passei, ela passou junto. Pô, fica tranquilo. Desculpa, João, porque é o seguinte, ó, fica tranquilo. Quando eu falo nela, eu me lembro das dificuldades que tivemos. Quem vê hoje, João, não sabe as pedras que tem no meio do caminho, as montanhas para subir. Vê o Julião hoje de Porsche, de helicóptero, com um padrão de vida, uma casa boa. E não cai do céu isso, entende? Eu sempre digo para todo mundo, a riqueza é uma construção, eu já te contei isso, ela é uma construção de 3 pilares. Se tu não tivesse 3 pilares, tu não é rico. Tu pode ter muito dinheiro, tu vai ser monetariamente bem. Tu pode ter muito patrimônio, tu vai estar economicamente bem. Ou pode ter uma renda que vai te dar só uma vida boa. Vai fechar a porta da miséria, eu sempre digo. Agora, se tu tiver as 3 coisas, tu já pode se considerar rico. Eu digo para todo mundo, invista onde pode, não onde quer, porque senão tu nunca vai ter. Se eu tivesse pensado, vou investir
num lugar que eu não podia comprar, eu ia ficar só sonhando com o que eu nunca podia ter. Então, eu sempre investi fora, onde era mais barato, onde que o meu dinheiro alcançava. E como dizia meu avô, não importa onde tu ganha dinheiro, importa onde tu gasta. E hoje, e ele sempre dizia para mim assim, sempre o interior vai dar muito mais. Então, eu sempre investo hoje, eu fico pelo interior, que o interior dá muito mais. É um povo mais sólido, um povo mais... E eu vou dizer para ti mais, aqui na nossa região, o dinheiro está para cima, não está na praia. Quem está na praia já está gastando. Tá gastando. Não, mas eu gostei muito. Você fala umas frases muito legais. Tinha uma frase quando a gente fez aquela entrevista que era dinheiro no banco só para agradar gerente. Essa agora ali, você compra o que você pode, não o que você eu sempre digo, tu tem dinheiro... Se tu não tiver dinheiro no banco, o gerente nem te olha, nem te liga. E se tu deixa lá, ele faz até visita para ti. Mas eu digo assim, ó, tudo é uma construção, entende? É credibilidade. Sim. Eu acho que eu falei para ti aquele dia no almoço, eu disse para ti, me deixa hoje com R$1 milhão, eu faço 100 milhões em 10 anos. Por quê? Ashley, mas como isso? Hoje eu tenho conhecimento e credibilidade. Tu não pode perder a credibilidade. O teu fornecedor, tu tem que honrar ele. Então, por isso que eu digo, me deixa com R$1 milhão, faço 100 milhões em 10 anos. Oh, mas agora até, Juliano, aqui puxando mais pra brincadeira, você deu sorte pra caramba de estar aqui em Balneário, né? Também, porque, pô, você começou aqui com questão dos loteamentos. Não sei também se a maioria dos investimentos que você fez foi aqui na região, mas toda essa crescente que Balneário vem tendo, eu imagino que isso aí deve ter afetado positivamente também nessa sua trajetória. Balneário diretamente eu não tenho nada. Eu sempre fiquei... Eu estou em Camboriú. Mas aos redores você tem. Mas sim. Quanto mais cresce Balneário, sim, mais valoriza... Mais espalha. Por exemplo, eu tenho negócio em Navegantes, tenho negócio em Camboriú, eu tenho negócio em Ilhota, Gaspar, Indaial, Timbó. Para quem é da região, inclusive, isso mostra como você está ao redor. Você não está no centro aqui. Você realmente está comprando onde tem as oportunidades. Dá para perceber. Estou em Rio do Cedro, São João Batista, um pouco mais para cima, Tangará, Videira, Lontras. Nós estamos hoje em 22 municípios e ao todo vai dar 55 obras. Nossa. Hoje nós estamos tocando ao mesmo tempo 8 obras. Entendeu? Então, e as outras estão em aprovação. Então, assim, ó, e o investimento, a gente tem investimento aqui, claro, mas em Balneário Camboriú diretamente, sim, eu não tenho nada não. Balneário, eu fiquei fora desse mercado aí. Ah, mas é o que a gente falou, ficou de fora entre aspas, porque ao redor, quanto mais Balneário cresce, mais os arredores aqui também. Porque Balneário já tem tubarão grande, né? Ah, mas pô, Júlio, você é tubarão grande. Não. Mas, ó, vamos lá, voltando para a linha do tempo, então. Pô, começou ali, primeiro os traços empreendedor com o jornal, daí depois foi indo para frente, até abrir o mercadinho com 17. E aí depois do mercadinho, você começou a... Aí eu vendi o mercado. Que não estava dando retorno. É que eu não imaginava que eu... Assim, não me via ali naquele... Ali foi um começo, vamos dizer assim. Certo. E aí quando surgiu a oportunidade de ir para um motel, de acertar o terreno e comprar, eu vendi o mercado, investimos lá. Eu vou te contar a história aqui, que até eu vou contar agora o meu segredo. Eu abri um motel com 2 apartamentos. O resto estava tudo fechado na lona. Trabalhava eu, Luciana. Trabalhava na madrugada, a Luciana lavava roupa. Com só dois... 2 apartamentos. E a gente lavava, limpava, ajeitava e partia para... E nesse meio tempo... Claro, logo em seguida a gente conseguiu abrir, porque o dinheiro que a gente ganhava ali, a gente investia ali. Mas o início foi com 2... Com 2 apartamentos. Nossa. Quem olhava de fora, a casca estava pronta, mas dentro... Dentro só tinha 2. 2. Pô, que legal, não sabia dessa parte aí da história. Eu tô contando meu segredo aí pro João. Tá, e aí, então você saiu do mercadinho, vendeu, daí foi pro motel, daí comprou... Aí a gente comprou ali, a gente construiu o motel, tanto é que levamos 4 anos para construir. Levamos 4 anos para construir e nesses 4 anos só conseguimos abrir 2 apartamentos. Depois que estava produzindo, a gente conseguiu deixar pronto. Em 2005, eu fiz o meu primeiro loteamento, já tinha 35 anos. Que foi aqui em Camboriú, Jardim Santa Clara. Depois aí construímos um prédio, mais 8 casas, e aí fizemos um loteamento na Penha, um Itajaí, fizemos uma parceria com a GSP para fazer o Parque do Lago, que é um condomínio fechado aqui, que a gente investiu ali. Essa história eu contei para o Matheus, mas eu só não vou contar porque foi muito arriscado ali. Não vou contar todo o meu segredo, não. Tá, então aí, beleza. Daí você tava com o motel e aí o primeiro loteamento foi esse da Santa Clara. Isso. Quanto que você comprou? Na época nós pagamos no terreno Santa Clara R$40 mil. Tive que dar o meu Peugeot.
40 mil. Dei o Peugeot, dei uma pedalada com o homem, porque não valia. A estrada era uma estrada de caminho de carroça, que nem caminhonete 4x4 entrava se chover. E aí a gente fez o loteamento em 2006, aprovamos, 2010 entregamos. Eu acho que hoje um lote ali é 700, R$1 milhão. Nossa. A gente fez 197 lotes. Nossa. Então, Nossa, assim, pra te ver. isso aí. Tinha loteador grande da cidade que não queria fazer ali, porque era feio, verdade, o lugar era feio. Hoje é bonito. Pô, eu vou aproveitar até essa história para que eu lembre que quando a primeira entrevista que eu fiz com o Julian foi na Porsche, que foi ali bem rápido. E depois que a gente se encontrou de novo, você comentou que você tinha vendido a Porsche para comprar acho que era um loteamento também, em Rio do Cedro, se não me engano. Aquela Porsche da entrevista, eu vendi ela para comprar em Rio do Cedro um terreno para fazer um loteamento. Essa específica da entrevista. Isso, lá deu 28 lotes. Desses 28 eu recomprei porque eu tinha que devolver a Porsche que era da Luciana. E aí eu já comprei a 911. E sobrou? E sobrou ainda lote lá para fazer... Dá para vender ainda alguma coisa lá. Mas estou pensando em fazer um prédio, alguma coisa comercial ainda lá. Pra te ver. E daí o nosso vídeo viralizou muito, não sei se você percebeu, mas teve bastante corretor da região aqui que começou a usar uma partezinha curta para vender loteamento nas regiões ali. É porque assim, ó, eu digo para todo mundo, investe em tijolo e terra. É o que dá retorno sólido, entendeu? O dinheiro no banco é legal, é bom ter, claro que tem que ter, é liquidez, a gente chama, né? Uhum. Mas a tua solidez é o patrimônio, que ninguém tira, se tu não fizer nenhuma besteira, né? Uhum. Mas ninguém tira. O banco pode quebrar, a terra não quebra, o tijolo não... Só se cair uma bomba para desmanchar. Não, isso é verdade. E assim, agora, para concluir essa linha do tempo, né? E aí você comprou o loteamento e aí você já começou, então. Daí, a partir dali, seu patrimônio já começou a... Ali foi a gente já tinha outros loteamentos. Comprou porque surgiu a oportunidade. Que eu ando, como dizia o meu avô, ande na rua todos os dias, mas não ande em vão, ande prestando atenção. Então, porque tu podes encontrar alguma coisa no caminho. Porque eles dizem assim, Juliana, na vida é sorte? Sorte? Eu digo que é sorte sim, sabe por quê? Porque eu ando na rua prestando atenção. E se eu não prestar atenção, eu não vou achar uma placa que tem algum interesse, entendeu? E se tem alguma coisa que me interessa, eu ligo, vou atrás, fuço. Então, por isso que eu digo, eu ando na rua. Tanto é que aqui no escritório só dificilmente vê. Eu só venho de manhã, à tarde, só se tiver algum compromisso. Porque eu ando na rua o tempo todo procurando negócio. E agora uma curiosidade pessoal, não seria mais prático, às vezes, você buscar online do que na rua? Pergunta de leigo, tá? Vou contar um negócio. Online, quem está vendendo é o corretor final. E se eu estiver na rua, eu vou comprar direto do proprietário. Vou te contar outro segredo. Ó, cheio de segredos aí, presta atenção, hein? Eu fui comprar um imóvel que para mim era muito caro. E eu tenho um funcionário que está há 30 anos comigo, João. João, eu preciso comprar aquele imóvel. Só que para mim o homem... Vou dar um exemplo, eu acho que ele queria... Ele vendia por 100, mas para mim ele queria 500 mil. João vai lá, compra o imóvel para mim. O João comprou por 70 mil. Porque é mais humilde, mas sempre não conhecia, ele vendeu por 70, mas para mim ele queria 500. Ele queria 500 por 500. Caraca. E aí quem comprou foi o meu funcionário. Depois... Não, você conseguiu contornar. Mas eu não sabia que existia. Quer dizer, eu imagino que existe, né? Que às vezes cobrar mais caro, mas não sabia que era... Não é que... Às vezes tem um atravessador que quer ganhar um pouco mais, entendeu? Entendi. E quando faz o negócio direto, olho no olho, é diferente. É muito diferente. Não, eu concordo. E agora uma perguntinha interessante para o pessoal que ainda não sabe. Com que idade você fez seu primeiro milhão? R$1 milhão assim, líquido ali na conta. Líquido. Eu vou dizer para ti, devia ter uns 32 anos. 32? 32. E assim, se você pudesse voltar hoje, vamos imaginar ali para os seus 17, e voltar para sua carreira... ver sua carreira profissional, né? O que você falaria pro seu eu de 17 anos, sabendo tudo que estava prestes a acontecer? Em relação ao financeiro, né? No financeiro? Não, se eu pudesse voltar, sabendo que eu fiz... tu vai voltar e tu vai falar com o teu eu de 17 anos ali, rapidinho tu vai falar com ele. Eu teria mudado algumas besteiras que eu fiz no meio do caminho, porque a gente, quando é novo, a gente não tem... Se eu tivesse a cabeça hoje de 54 com 17, meu Deus, eu teria comprado, se eu pudesse voltar com 17 anos, teria comprado mais terreno aqui no Santa Clara? Não, na Quinta Avenida, que era uma vala no meio, entendeu? Custava $2 mil. Nossa. E o dólar naquela época não era aquilo tudo, entendeu? Hoje ainda também... Sim. Não, hoje já valeria a pena, mas imagina na época que era $2 mil. Claro, hoje é a Quinta Avenida, então... Sim. Mas
Entendeu? Eu podia ter investido mais. E tem algum erro, assim, no sentido de... ali na sua carreira profissional, algum erro, por exemplo, confiar em alguém que te passou a perna ou fazer um investimento que não deu tanto retorno, mas não por ser a localização, mas alguma coisa assim que aconteceu que você aprendeu? O meu único erro, que eu nunca faço mais, é investir numa empresa que estava com dificuldade, que foi o Parque do Lago. Porque eu investi o dinheiro e parecia que eu era empregado. Isso eu nunca mais vou fazer. Porque ele estava com dificuldade para executar a obra, eu entrei para executar, aí começou uma briga de ego, isso eu não quero mais. Não faria mais parceria com outra empresa. Entendi. E teve, assim, tem alguma história que você acha que se alguém estiver assistindo agora, que também está mexendo com imóveis, poderia aprender, tirar uma lição de alguma coisa que aconteceu contigo? Nesse momento assim que eu me lembro, João... É que às vezes é difícil fazer essa pergunta, não lembra na hora. Alguma coisa assim, mas é difícil. Investe no imóvel que o imóvel não vai perder. Por pior que compre, eu vou dar um exemplo para ti. Teve um imóvel que eu comprei, eu não comprei. A minha primeira casa que eu fiz foi em Itajaí. Eu podia ter comprado na Praia Brava. O valor que eu paguei no terreno da Praia, da bairro Fazenda, que é em Itajaí, comprei um lote. E se eu tivesse comprado na Praia Brava, na Praia dos Amores ali, dava para comprar 2 lotes. Mas como eu queria, ainda não estava bem habitado, ali eu perdi dinheiro, porque quando eu vendi a casa, eu vendi por 1,5 milhão. Cada lote lá na Praia Brava já estava valendo 2 milhões. Nossa! Então, assim, ó... Mas foi um erro de investimento, que acontece também, a gente não ganha sempre. Sim. Na vida se perde, se ganha. Então... mas na terra não perde. Só que foi um erro de investimento. Né? E se assim, por exemplo, imagina que eu vou começar agora do zero e eu quero ganhar dinheiro com imóveis. Qual que seria o seu conselho para mim? Se tu hoje começasse do zero, que fosse no interior, conseguisse... É que falta o quê? Falta a experiência para ti. Sim, eu não sei nada. Mas eu vou falar por mim. Se eu tivesse hoje começado do zero, eu ia para o interior, ver se eu fazia um loteamento pequeno. E aí eu começar com um loteamento pequeno. Tinha que ter um investimento. Porque eu digo assim, ó, Juliano, tu não usa o banco por quê? Eu não uso o banco porque eu uso um pouco o meu dinheiro. Mas hoje eu cheguei num patamar que eu tenho amigo que pode investir em mim. Que ele também vai ganhar. Então, o Santa Clara, eu vou dizer para ti, eu não estava com aquele pico todo. Quem me ajudou foi meus amigos, tá? Eles acreditaram em mim. Os 20 amigos meus que investiram em mim, que fizeram eu fazer o Santa Clara. Então, eles acreditaram em mim. Eles também ganharam, porque os lotes valorizaram, mas eles acreditaram em mim. Então, por isso que eu digo para ti, tu tens que ter credibilidade. Quando tu tem credibilidade com as pessoas e transmite a credibilidade, tu consegue fazer sucesso. E para um leigo, assim, o que seria fazer um lote, por exemplo? Agora a gente vai pegar uma pessoa bem leiga. Assim, tô aqui em Balneário Camboriú, daí eu vou ali pro interior, vou comprar um lote. Só assim, de forma resumida. Se eu fosse hoje... Eu vou dar um exemplo o leigo, para fazer um loteamento, é um pouco mais difícil por causa da burocracia. Ele não vai saber os caminhos. Mas se eu fosse começar, que eu não soubesse nada de loteamento, eu ia comprar um lote pronto. Eu falando por mim, eu ia comprar um lote pronto, ia começar por uma casa, ia vender essa casa, ia multiplicando meu dinheiro, ia fazendo... Entendi. Então, um lote, daí como faz a casa... vou fazer 2 casas geminadas ou 3, dependendo de como for a... E o que é o investimento disso? Assim, eu sei que é relativo, tá? Depende muito do valor, mas vamos imaginar que é um interior ali, o São João Batista, por exemplo. São João Batista, hoje um lote ali, falando de 70 a 100 mil, e tu gasta aí mais para fazer 3 casas, 150, 180 mil. E tu vende essas casas pela Caixa Econômica. Então, tu teria um retorno... Não é um investimento tão alto, não. Não. Por isso que eu digo. É que falta a base e a coragem. Quem não tem coragem, não vai. E também tem que ter a questão da experiência ali para você ter bons contatos, para você conseguir finalizar esse projeto aí, né? Tu tem que ter uma boa equipe. Hoje nós temos uma boa equipe. Hoje nós conseguimos tocar... Essa semana nós concretamos uma laje em Navegantes. Estamos concretando uma laje aqui do outro prédio aqui em Camboriú. Estamos terminando aqui o estúdio, né? Não é estúdio, a clínica. Vamos começar a fazer mais 2 salas comercial e mais 10 kitnet, porque eu também invisto em kitnet. Kitnet é uma coisa que dá retorno bom, viu? E é barato para fazer. Tu compra um lote aí no interior e tu faz aí, tu vai fazendo uma atrás da outra devagarzinho. Mas kitnet no interior também porque o interior geralmente não é o pessoal vai buscar mais casa? Tu tens que procurar onde tem uma indústria, uma empresa perto. Aí tu aluga, entendeu?
existe o giro, mas tu tem que ter... tem uma indústria boa ali. Tu compra o terreno do lado e faz. Tu vais atender aquele trabalhador que vai vir na necessidade. Preciso morar rápido para não perder o emprego. Daí tu vais atender ele. Pra gente ver como é desinformação, né, Júlia? Porque eu não sabia... essas informações que você tá falando pra mim, assim, por mais que elas estão disponíveis, eu não sabia, assim, não tinha ido atrás. Porque só... E querendo ou não, pô, uma baita oportunidade, imagina. Vai lá, investe ali 250, 300, faz 2 casas, vende pela caixa. Vende pela caixa, recebe à vista e tu vai fazendo outro. Cara, e quanto tempo, assim, eu sei que é relativo, vai depender bastante ali da questão da obra e tudo mais, mas se tu fosse dar um palpite assim, como você falou, um loteamento, 2 casas ali em São João Batista. Eu vou dar um exemplo que eu comprei um terreno agora em Rodeio, terreno de 1.270 metros quadrados, paguei R$150 mil. Vai dar para fazer, são 15 casas nesse. 150 mil, 15 casas. 15 casas. Cada casa custa pronta 120 mil e vende a 280 mil. 280. Nossa, 120 cada casa. Desculpa, quantas casas vai dar pra fazer? Vai dar 15 casas. 15 casas. A gente vende 1.200, sim. 1.500, 1.700. Vai dar um lucro bom. 1.6. Aí, porra, não, dá um lucro bem interessante. Lucro, só que uma casa não vende, eu fico para alugar. Entendeu? Por quê? Porque tu tem que fazer renda. Tu tem que ter renda. Eles dizem assim, mas é um aluguel de 1.000, 1.100. Porque daí aluga mais rápido, enquanto tu vende. É que não, eu vou vender 14 e uma eu alugo. Mas só para entender, tu aluga primeiro antes de tu vender as outras? Eu vendo as casas e fico uma. Que nem todo fica lá. Porque daí depois vai valer mais. Não, eu alugo ela. Não, sim, mas tipo, no caso você fica porque depois vai estar valorizando. Vai estar valorizando e eu vou ter meu retorno. O meu lucro ali é permanente, né? Porque eu não preciso mais vender, eu posso gastar aquele dinheiro. Sim. Entendeu? Então, mas se você vendesse também seria bom? Mas não é permanente, sim. É que daí eu tenho assim, ó, é um dinheiro que flutua, o outro eu posso gastar. Então o do aluguel eu posso gastar. Todo meu prédio eu fico com 2 apartamentos e a sala comercial. Todo. Isso é normal do pessoal que constrói? Eu não sei, eu faço isso porque mas dos amigos que tu observa, assim, o pessoal? Eu não sei, mas tem 2 ou 3 construtores que eu conheço que fazem isso também. Para manter um fluxo de caixa, não tem? Não, é inteligente, eu achei. E fora também a valorização que acaba acontecendo. Se precisar vender, tu vende, mas... Sim. Só que tu tá tendo aquela renda. E qual que é o prazo para vender, assim, que tu espera, por exemplo, nesse loteamento aí que você... Esse de Rio de Cedro? Não, o do Rodeio. Assim, eu não lancei a venda ainda. Mas hoje, se eu quiser, eu não tenho mais casa lá. É porque eu tô terminando a aprovação, vou dar um início e aí eu vou botar a venda. Mas se tu bota a venda assim, a espera... Não, em 2 meses eu não tenho mais casa. 2 meses? 2 meses. Nossa. Isso por causa tu acredita que é pelo incentivo ali do governo? Não, porque daí eles vão comprar e vão financiar pela Caixa, né? Ou pelo banco, pelo Cicobi lá. Eu acho que vai ser pelo Cicobi, se eu não me engano. Entendi. Então, mas aí pela facilidade que eles têm ali de pela fazer facilidade. Porque assim, ó, a pessoa às vezes paga um aluguel caro e pode pagar então uma prestação. Eu digo, paga a prestação. Que é teu, vai ter fim. Mas vou levar 10 anos. Não faz mal, pode levar 15. Só que é teu. O aluguel não é teu. Pô, mas aí que tá, Júlia. Aí eu entendo esse pensamento, mas eu já não... Pelo menos pra minha realidade, às vezes eu vejo que não faz tanto sentido. O quê? O teu aluguel? Não, por exemplo, assim, pra mim hoje, alocar esse dinheiro que eu fosse alocar... Pelo menos eu não gosto, por exemplo, de empréstimo. Você comentou que você também não é muito a favor, né? Não. Então, vamos imaginar que eu vou comprar uma casa hoje. Eu vou ter que alocar o dinheiro que eu tenho. E o patrimônio que eu tenho hoje não é grande. Então, se eu for alocar o patrimônio, ele vai ficar ali, vai ficar naquele lugar. E só o rendimento que eu ganho, se eu for pagar o aluguel que eu pago, já paga e sobra. Então, por que seria melhor para mim alocar esse dinheiro? Não, aí no teu caso ali, o ideal é tu comprar financiado pelo banco e, em vez de pagar o aluguel, tu paga o banco. Então, mas aí que tá. Mas aí eu vou pagar uma cacetada de juros. Mas com valor baixinho, uma prestação pequena. E vale? Você acredita que vale a pena? Melhor do que pagar aluguel. Daqui a pouco comprar uma casa. Mas, entendeu? Sim. Não, vale a pena. Eu digo para a pessoa, isso o meu pai dizia para mim, primeira coisa, tu tem que ter uma casa para morar. Tem que ter a tua casa. Porque qualquer dificuldade que tu passar na vida, casa eu tenho. Pra rua eu não vou. Então isso é importante tu ter. E você conhece um lugar bem bom lá em Rodeio, né? Pra eu comprar uma casa? eu tenho 4 casas.
Então, tem até umas aqui. Não, pô, que legal. Esse é um nicho que o pessoal vai bastante quando eles querem ganhar dinheiro. O pessoal escolhe bastante o nicho dos imóveis. Sim, E até eu ia te fazer uma pergunta agora. O que, que você acha que diferencia uma pessoa que entra nessa indústria e ganha dinheiro e o cara que entra e não ganha? faltou habilidade. Ou não é um empreendedor. Ele foi no oba-oba. Então, assim, ó, tu podes ir. Podes entrar em qualquer mercado. Mas primeiro tu tens que conhecer o mercado. Então, hoje eu entendo do mercado imobiliário. Eu conheço o mercado. O meu risco hoje vamos dizer, é 1%, 2%. Esse é o meu risco. Porque eu dou uma arrojada também. Mas dificilmente eu vou perder. Muito difícil. Entendi. Então, você acha que é mais o cara que entra ali despreparado, não, às vezes com uma ilusão que vai ganhar e não... É que às vezes ele investe numa coisa muito cara que não cabia no bolso dele. Ou cabia só aquilo no bolso dele. Ele veio ter investido numa coisa menor. Eu vou dar um exemplo para ti, que quando eu era novo, eu vendi 3 lotes para uma senhora que era faxineira. Ela não comprou tudo uma vez só, ela comprou, pagou, depois comprou. Encontrei ela agora em 2016. Dos 3 lotes que ela tem, ela fez 15 kitnet. Então, olha a renda que ela tem hoje por mês aqui em Camboriú. Quanto é que é, sabe? Eu acredito, na pior dos hipóteses, ela está tirando 15 mil por mês. Na pior das hipóteses. Não existe kitnet menos de 1.000 aqui. Caraca, e me diz uma coisa, Júlio, você se considera um vendedor? Eu já vendi bastante. Hoje eu não sou vendedor, porque hoje eu custa vender. Até a minha corretora que cuida das nossas vendas lá, ela diz assim, Juliana, tu é ruim de negócio, né? Eu sou bom de negócio. Não, tu é ruim de negócio. É porque assim, ó... Mas eu não acredito nisso aí. Isso aí pra mim eu não acredito. Não, é que eu digo... É que hoje a necessidade da venda não é tanta, né? Ah, entendi. Então, eu dificulto um pouco a venda. Teve uma conversa privada que a gente teve que você falou um negócio que eu achei muito interessante, que é em relação a quando você está trabalhando com um cliente e ele quer fazer uma desistência, alguma coisa, você não... Não. Na hora você fala, ó, aqui está seu dinheiro. O meu cliente, ele pode comprar comigo, aquilo ali pode considerar poupança. Se ele se atrapalhar, eu devolvo o dinheiro para ele corrigido do que ele pagou. Não a valorização do imóvel. A valorização do imóvel nunca. Sim. Mas o que ele me pagou, eu devolvo. Não quero nem saber. Pode estar ficando pronto e não interessa. Se ele tiver com qualquer dificuldade, o dinheiro dele vai ser devolvido. Eu faço questão até de comprar, porque eu vou ganhar de novo. Eu vou ganhar. Eu não vou perder. Essa confiança que você tem. O produto é meu? Sim. Eu fui numa construtora uma vez, eu tinha comprado, porque eu também compro dos outros. E eu tinha um apartamento, se eu quero dar esse teu apartamento no negócio para comprar um melhor. Ah, eu não pego meu produto, então teu produto não vale. Nunca mais comprei ele, porque o produto dele não serve. Eu pego meu produto e volto onde o cara comprou, só vou dar meu produto no negócio. O meu produto, eu aceito qualquer negócio comigo. É meu? Caraca. E já aconteceu de alguém pegar e pedir o dinheiro de volta e se arrepender? Tipo assim, de depois querer, não, vamos voltar aqui, deixa eu comprar de novo. Não, hoje quem faz isso é porque ele já tá precisando. Ou ele está precisando, ou ele já tem outro negócio também em vista, entendeu? Eu tive um caso ali no meu prédio no Santo Nino que eu recomprei 3. Uma mulher recebeu, que já tinha feito uma poupança e aportou o dinheiro em outro prédio do concorrente, mas não tem problema. Nossa, desculpa, pode falar. Mas, entendeu? Porque ela tinha recurso para... Se eu fosse um pescoço, ela não tira o dinheiro, mas não foi mal. Só que eu ganhei também dinheiro no apartamento dela, porque o valor que já estava quase... Do que ela pagou já estava 30% a mais, então... Sim. Deixa eu te perguntar. Você se pode compartilhar quantos números está seu patrimônio hoje? É mais ou menos aquilo que tu já passaste. Posso falar aqui? Não, deixa aqui. Tá, vou deixar quieto. Não, eu queria puxar essa pergunta porque quando eu fui na sua casa, estava cheio de Porsche lá. Mas tinha um Golzinho também. O Gol tá lá ainda. E o Golzinho tava sendo mais bem tratado que os Porsche que estavam na rua. O Porsche... Me explica por quê. Não, eu vou contar a história do Gol, porque o Gol foi meu primeiro carro. O carro que teve as batalhas, as dificuldades. Então eu recomprei ele de volta e deixei na garagem. Mas tá lá. Também, ele não pode ficar no tempo, né? Ele é velhinho que nem eu. Se as pessoas velhas pegar sereno, morre. Não, mas eu falo brincando, porque quando eu cheguei lá, eu tava realmente os Porsche tudo na rua, e daí o Golzinho lá com a capa, todo bonitinho, todo limpinho, era o carro mais limpo que tinha na garagem. Não, é legal, e daí eu puxei também do patrimônio, porque geralmente o pessoal quando... não digo geralmente, mas às vezes é normal esquecer, assim, às vezes das origens, ou não ser, sabe? Não é que esquecer, eu acho que não é bem essa palavra, mas às vezes ir mais pro luxo, sabe? Não lembrar. Eu gosto do luxo, mas eu sou do simples. Porque
porque a gente, como tu acostuma com... Mas eu gosto do simples. O simples é importante também. Tu não pode esquecer de onde é que tu viesse. E dessa vida a gente não leva nada, não. A gente vai trabalhando porque Deus dá a oportunidade da gente também crescer. Senão ele não daria essa... E todo mundo tem a oportunidade de crescer. Eu digo para as pessoas, o sol nasceu para todos, mas o ar-condicionado é para poucos. Entendeu? As suas frases são muito boas. As frases, dá pra fazer aqui várias frases de efeito, porque é legal, é legal. Eu lembro que no vídeo o pessoal comentou bastante. Dinheiro no banco só pra agradar a gerente. O pessoal se identificou bastante com essa frase. Mas é a verdade. O dinheiro no banco, ele... Sim. Sei lá, vamos dizer que tá dando 1% aí ao mês. Tu não pode gastar aquele dinheiro, porque tu estás comendo, tu estás roendo o teu patrimônio. E se tu tiver... Vamos falar de R$1 milhão, se tu tiver 1 milhão em patrimônio que te dê aí 10 mil por mês, vamos falar em 1%, tu pode gastar aquele 10 mil todo mês, porque o teu patrimônio só está valorizando. Entendeu? Então, ali que a coisa acontece. Tu tens que falar. O meu avô dizia uma coisa para mim, meu filho, tu queres 1 milhão? Ele falava, 1 milhão à vista ou queres 10 mil pro resto da vida? Não vou, quero 10 mil pro resto da vida, tá certo? Porque quem recebe 1 milhão numa vez só, não vai saber administrar. Vai ficar sem 1 milhão e sem 10 mil. Entendeu? Verdade. E eu queria... Tem duas perguntas que eu queria te fazer. Primeira delas, você comenta bastante da família. Você veio de uma família que já tinha uma boa estrutura? Sim, meu pai tinha uma estrutura financeira boa. Como os outros, a base era boa, mas eu queria fazer a minha base, entendeu? E você, então, a base que você tem hoje, patrimônio, é 100% do zero que você fez? 100% minha. Eu vou dar um exemplo para ti. O meu filho está com 30 anos. Se ele contar para ti que eu faço ele passar dificuldade, hoje o patrimônio dele acho que está maior que o meu, tá? Caraca. Porque ele aprendeu bem. Ele temos que entrevistar, trazer ele aqui. Mas ele aprendeu, ele seguiu. Porque assim, ó, eu não dei moleza para ele. Então ele, hoje, eu vou dizer para ele tem a empresa dele da esposa, eu acho que está maior que a minha, tá? Porque ele também está novo, tem gás. Mas ele aprendeu bem. E eu sei ensinar, mas a pessoa tem que ter a vontade de aprender. Entendi. Não, isso é muito difícil, porque geralmente quando a gente vem de uma família já com uma estrutura melhor, o normal não é a gente querer se fazer, assim. Quer dizer, algumas pessoas sim, mas o normal às vezes é dar sequência, eu sabe? dizia pro Vitor, tens de fazer o teu, porque se der qualquer dor de barriga em mim, quem fica sujo é tu. Para não usar aqui um palavrão. Entendeu? Não, entendi. Então ele fez o dele. Tanto, hoje ele é meu sócio ainda na minha, porque como eu tenho filho, ele é sócio. Mas ele não tem participação assim. Ele me ajuda na administração, até porque agora com a falta da Luciana, ele está me dando maior apoio. Está mais estruturado do que eu, vamos dizer assim, né? Apesar que é a mãe dele, mas ele está mais estruturado. Ele tá dando conta agora da minha empresa, da dele e das coisas que a mãe dele tinha para concluir. Então, ele está sobrecarregado. E até vou aproveitar para puxar também política. Eu sei que ele também tá envolvido ali no cenário político. E eu até, para concluir, você também já entrou para... Eu fui candidato 2 vezes, sim, vereador e deputado. E o Vitor tentou 2 vezes vereador, as 2 ele assumiu como suplente. E agora ele está na terceira eleição e ele se elegeu o segundo mais votado em Camboriú. É vereador, nesse momento é vereador. Por que entrar para política? O Vitor entrou para a política porque assim, ó, a gente faz mais benefício do que... Então a gente consegue atender mais a população, entendeu? Porque é muito pedido, a gente recebe muito pedido. No caso, vocês fazem bastante ações, assim... É porque, assim, ontem, por exemplo, eu recebi um pedido para fazer uma ressonância. Entendeu? Muita coisa eu tenho que pagar, porque... Entendi. É muito precário, assim. O atendimento ao público é precário. Não é má vontade do órgão público, é falta de dinheiro mesmo. Entendi. Mas e como é que... Só para entender, como é que chega até vocês essas... É porque, assim, ó, a gente tem como... A gente já construiu um banheiro público lá no Pico da Pedra, né, Matheus? A gente construiu... A gente foi lá fazer uma visita e o banheiro estava caindo. Eu ainda brinco, se o Matheus entrasse, caía. Olha o bullying no Matheus. Pô, que sacanagem. Aí eu disse, Matheus, vamos fazer um banheiro aqui. Fizemos um banheiro, ficou um banheiro bonito, grande. Agora eu pedi para fazer 3 casas de boneca aqui. Doação. Vamos fazer também. Então, assim, que a gente vai fazendo, porque... Sim. A Luciana fazia muita doação. Tá, eu entendi. E se você tivesse elegido vereador, onde é que você acha que estaria hoje?
Essa é uma resposta que eu falo para todo mundo. Eu dou graças a Deus que eu não me elegi. Na hora eu fiquei muito bravo, muito triste, chateado. Mas se eu tivesse me elegido vereador, talvez eu estava com o mercadinho lá no Monte Alegre ainda. Olha só. Então, às vezes, um pé na bunda faz para frente. Tu nunca pode levar um pé no peito, porque o pé no peito derruba. O pé na bunda faz para frente. Então, assim, ó. E Deus abençoou, daí agora o Vitor com o mandato mais estruturado, já com outro pensamento, outra visão. Mas eu agradeço, Juliano, agradeço naquele momento, não... Hoje, né? Naquela época eu fiquei muito chateado, tá? Mas hoje eu agradeço não ter me elegido. Ó, mais uma frase de efeito. Pé na bunda, vai pra frente. Pé no peito, vai pra trás. Não. Ó. O pé na Não é? bunda faz ir pra frente. Faz pra frente, então. Se eu levar um pé no peito, vai pro chão. Vai pra trás, vai pro chão. Não, é mais uma frase de efeito. Tá, e como é que você ia lidar com a questão da sujeira que existe na política hoje? E outra, pra complementar, não seria mais fácil continuar fazendo essas doações e ter o teu próprio... ali o meio de ajudar as pessoas do que entrar pra política? É que tem coisas que dependem muito do político. E aí tu depende de um terceiro político, que às vezes não é uma pessoa mãos limpas, vou usar esse Os termo. mesmos interesses. Então é preferível ter alguém ajudando, que vai realmente ajudar. Ó, vou dar um exemplo. Ontem nós tivemos em Florianópolis, o Vitor foi para a Assembleia Legislativa, lá tinha compromisso lá, foi buscar recursos, essa é a verdade. Mas foi sem diária, foi por conta, entendeu? Uhum. Não buscou a diária do... Não tirou o dinheiro do órgão, entendeu? Sim. E Entendi. ele, então, assim, ó... Para causar uma mudança maior, no caso, tá ali dentro para... É doação, o Vitor é doação. Ele está na política por doação do tempo dele e para a população. Entendi. Não, é nobre, assim. E algumas pessoas podem até olhar e falar, isso aí é bobagem, né? Mas é bobagem no sentido de, por que a pessoa ia entrar para ter dor de cabeça se ela já tem um patrimônio, etc, etc. Mas quando você tem um propósito... Eu vou dizer para vocês. Se não tiver os bons, vai estar os ruins. Então, é preferível estar os bons. Mas é que é difícil, né? Não. Pô, imagina, você ter que entrar na política, você ter que passar, ainda mais se você não é uma pessoa que gosta dessas... Não, sabe? eu, Juliano Piccoli, não vou dizer nunca serei candidato, porque a gente nunca deve dizer nunca. Sim. Mas hoje eu não tenho intenção nenhuma de eu ser candidato a nada. Eu quero continuar na minha vida aqui, trabalhando para mim. Voltando agora, então, para a questão ali do motel, ali dos primeiros Primeiros não, mas onde trouxe a diferença. Hoje você ainda tem esse motel, então? Não, esse motel, assim, ó, foi adquirido em 1989, o terreno, né? Em 93 comecei a obra, em 97 eu consegui abrir os 2 apartamentos, e o tempo passou, só que tu sabe que a terra é o seguinte, né? Eu vou usar um outro ditado aqui, a terra, o tempo passou, valorizou, o mato, o fogo pegou, limpou, e se cagou, adubou. Então a terra ela valoriza toda a vida. Sim. E o motel passou, desses 30 anos que passaram aí, ele valorizou, o mercado da Praia Brava cresceu muito. Eu fiz uma negociação com outra construtora, porque daí eu digo sempre tem um tubarão maior, né? Meu avô sempre diz, sempre vai ter um tubarão maior que tu. E eu fiz uma venda boa, e hoje estou levando o novo motel, eu vou levar para Gaspar. Estou levando para o interior. Por que para o interior? Porque o interior ainda tem um outro público para atender. É diferente do nosso público aqui, entendeu? Mas, aí, pô, tem um motel aqui na região aqui da Praia Brava, enfim, que é muito movimentado. Para Gaspar, não acho que vai ser um... A diferença não está na movimentação. A diferença... A Praia Brava tem bastante movimento? Tem. Mas se a pessoa ficar do lado de 2 prédios, eu ia virar lixeiro. Entendi. Entendi. Entendeu? Então porque Gaspar é pequena, né? Tipo, é bem de Gaspar pequenininha. a Brusque, não, a cidade é grande, está crescendo. Gaspar tá crescendo? Eu vou dizer para ti, esse terreno daqui 20 anos estava valendo o mesmo que eu fiz negócio aqui. Comprei de frente para Ivo Silveira, que é uma rodovia aqui estadual, e vai crescer, não adianta, vai valorizar. Atrás está o Parque Hotel, que é da FG, sim. Ah, não, isso aí vai valorizar, sim, com certeza. Assim, Mas é ter essa visão e ter essa paciência, essa... Mas é que assim, ó, a minha visão não é eu não estou pensando agora no lucro do terreno. Eu estou pensando nos ovos que vão botar todos os dias, entendeu? Sim. Porque eu construí meu patrimônio do motel. O motel que me trouxe meu patrimônio. Aquele todo dia, entendeu? Então, hoje, eu estou pensando no todo dia, não estou pensando... O que vai acontecer daqui 20 anos, a Deus pertence, né? Sim. E poderia compartilhar quanto é que foi esse terreno ali do... Isso eu não posso falar.
Até São porque é os segredo de segredos. contrato. Ah, tá, não, então não pode realmente. Não, porque acho que daí a gente ia fazer um gancho, daí quando você vendesse, ia lá na frente, daí pegava esse clipezinho aqui. E você pegava, imagina, um clipezinho aqui. Mas eu Mas... tenho um problema de contrato ali. Não, mas fica tranquilo, não. Se tem ainda mais contrato é complicado. Pois bem, pra finalizar, o que que você... Já que você deu uma dica pra você quando tinha 17 anos, né? Que você iria corrigir alguns erros. Qual que seria a dica que você deixaria pra alguém que tá assistindo agora, que quer alcançar uma situação financeira melhor? Olha, eu estava falando com o Matheus e vou dizer para ti, João. E vou falar para o nosso público aqui. Eu até estou pensando em fazer um grupo de WhatsApp para dar instrução para as pessoas. E esse grupo a gente vai dar todos os atendimentos, assim que nem tu tens o teu lá. E eu quero dar todo o network para ensinar eles a como prosperar o futuro. Porque assim, ó, eles têm que entender o seguinte, quem está com 17 hoje, ele vai ter que chegar lá na frente, 30, 40 anos, é que vai estar estabilizado. Porque é uma jornada longa. Há uma caminhada longa. Não existe elevador na vida. Podia ter, mas não tem. Então eu digo assim, ó, o meu objetivo hoje é ensinar as pessoas a crescer, porque eu sou uma pessoa que eu quero que todo mundo cresça. Se eu cheguei e consegui chegar do zero, porque eu digo que eu cheguei do zero porque eu plantei o meu produto, né? Todo mundo tem essa capacidade. E se tiver alguma dificuldade, eu vou querer ajudar sim. Vou depois botar meu telefone aí no ar e vou dar uma atenção aí. Eu vou usar o teu telefone mesmo, Júlio? Vou colocar meu telefone, vou fazer um grupo de WhatsApp e vou criar um grupo de WhatsApp aí e depois aí eu vou vender o curso também completo. Ah, tá. Então tem que vender. Tem uma hora tem que vender, né? E tu vai me ajudar, tu vai participar. Não, com certeza. Tu vai participar disso. Não é só um produto meu, é um produto nosso. Vai ser meu e teu. Vamos, vai ser um prazer. Porque eu me tornei teu amigo, gostei de ti, por causa daquela frase no estudo de trabalho. E a gente vai fazer esse produto crescer. Sim, então a gente agora tá passando, era desconhecido, amigo, agora a gente tem que virar sócio. Vamos virar sócio. E é uma sociedade, já que eu tenho aqui no podcast aqui, ele tá engateando. Foi um investimento que eu fiz para os meus 2 amigos aqui. Vou dar uma oportunidade para eles. Então eu fiz um investimento. Juliano, tu precisava disso? Eu não precisava. Mas eu quero que eles cresçam também. Eu quero que eles saiam para outro patamar. Sim. Entendeu? Vai ser um prazer te ajudar e vai ser um prazer também se a gente vier virar sócio. Sim. Ô, João, quero dizer para ti, muito obrigado, João. Te agradeço demais a homenagem que tu fizesse. Te agradeço demais a homenagem que fizesse para a Luciana. Era para estar participando. Era para estar participando aqui. Sempre estava junto comigo. E a minha vida daqui para frente agora é caminhar sozinho. E vou trabalhar mais para poder esquecer um pouco também. Foi de coração, Julian, e você sabe que você pode contar comigo também, que eu puder te ajudar aí. Porque ela sempre participou ali nas entrevistas, sempre estava ao lado. Você estava puxando ela sempre, e quando ela não queria também, você vem pra cá, vamos participar, e eu acho isso muito bonito. Tanto é que a Luciana tem o grupo das mulheres dela, e esse grupo não vou deixar morrer, não. Eu vou manter através da Magda. Pô, que legal. Provavelmente eu devo fazer um instituto, o nome dela. E vou fazer um instituto, o nome dela. E assim, ó, ela estava sempre aqui comigo no escritório, né? Mas obrigado, João. Só tenho que te agradecer pelo apoio. Até o apoio que eu estou precisando nesse momento, que é um apoio de amigo mesmo. Porque não é fácil, tá? Foi uma situação repentina, não esperava. Ela tinha futuro. Era minha candidata a deputada, tá? Junto com as mulheres. Infelizmente, não vai poder estar presente mais. Mas obrigado por tudo. Não, Julian, e quem precisar de mim pode contar comigo. No que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar, porque, como os outros, nessa vida eu não vou levar nada, tá? Meu caixão não tem gaveta, não tem nada. Mas só que eu não posso deixar de trabalhar porque é a minha adrenalina. Sim. E o que eu puder contribuir, Julian, eu tô aqui. E sabe que a Luciana provavelmente está aqui com a gente também. Provável. Se Deus quiser. Muito obrigado, viu, Julian, também por tudo. Você também proporciona muitas coisas boas e você faz parte da história do canal. Você e a Luciana, inclusive. Vocês dois fazem parte e foi de coração mesmo. Obrigado, João. Obrigado, porque, senhor. como o Matheus falou um dia, isso é verdade, existe o canal antes de vocês, Juliana, antes do nosso João, e depois. Infelizmente, tu não fosse lá em casa. Porque quando fosse, eu tinha acabado de me mudar, lembra? Lembro. Tava ainda... A casa está pronta, 100% pronta. Deixei pronta e quando vou ainda fazer um almoço lá para ti, deixa eu só me recuperar um pouco. Com certeza. Não, isso é um Mas prazer. agora está 100% pronta.
Vai ser um prazer. Obrigado, João. Eu agradeço, Juliano.